Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, falamos recentemente sobre a expectativa de melhora da economia e parece que houve nova melhora. O que explica isso? Então a gente pode pensar em fatores internos e externos. Quando a gente pensa nos internos, cabe destacar reformas que foram feitas anteriormente. Acho que a previdenciária é a que se destaca pelo controle do gasto do governo. A reforma da terceirização no mercado de trabalho, mudanças, no mercado financeiro, com novas regulamentações, favorecendo o aparecimento de algumas empresas. Nesse setor, a gente teve a questão do pagamento do PIX, o maior acesso das pessoas ao sistema financeiro. Então a gente teve uma série de elementos que foram meio que ofuscados pela pandemia, porque a pandemia teve um efeito muito severo na economia mundial e na economia brasileira. E também a gente esperava um impacto muito maior da segunda onda do que realmente aconteceu. A gente esperava uma retração do PIB no primeiro trimestre e provavelmente no segundo trimestre de 2021. O primeiro trimestre teve um crescimento positivo, provavelmente em relação ao último trimestre. Provavelmente teremos um bom desempenho também no segundo trimestre e uma expectativa muito maior de crescimento do PIB quando a gente olha em relação ao comecinho lá da segunda onda, mais para o começo do ano. Parece que as pessoas aprenderam parcialmente a conviver com o vírus, onde nessa segunda onda a gente teve muito mais contágios, muito mais mortes, mas também um impacto muito menor sobre a atividade econômica. Talvez as duas coisas até estejam relacionadas, as pessoas se isolaram menos, impactou menos a economia, mas também teve um impacto maior em termos, a gente viu no sistema de saúde em várias regiões, muita gente, muita morte, mas o impacto menor sobre a economia, apesar da gravidade dessa segunda onda. Acho que a gente aprendeu a conviver um pouco, mas também relaxou e a gente viu os efeitos em termos dos resultados da pandemia. E tem o lado externo, onde a recuperação tem sido muito forte também das principais economias mundiais, com destaque para os Estados Unidos e a China, com efeitos sobre preço de commodities, demanda internacional. Então melhorou muito as exportações da economia brasileira, tanto pela questão da quantidade quanto pela questão do preço dessas commodities que o Brasil exporta. E a liquidez internacional que tende a ser direcionada para os países que estão apresentando uma melhora econômica. A gente percebe já essa vinda de capitais para o Brasil, desses investimentos, tanto em carteira quanto em investimento direto. E a gente percebe que isso pode ser um dos elementos essenciais para uma retomada mais forte da nossa economia. E o que podemos esperar para os próximos meses? Que esse processo se consolide ao longo de 2021, mas 2022 ainda está um pouco mais nebuloso. A gente teve uma melhora também que cabe destacar das contas públicas, parcialmente pela questão da inflação, que no primeiro momento foi positivo, porque isso reduziu a dívida em relação ao PIB, mas isso tende a aumentar a taxa de juros no segundo momento, que a gente já está percebendo. Então, a gente tem uma questão inflacionária que preocupa, junto com o aumento de preços de commodities, junto com alguns choques de oferta, faltando produtos e aumentando ainda mais o preço de componentes, de bens industriais e também de alimentos. A gente vê também na construção civil, por exemplo. Então são elementos que preocupam. E a questão fiscal não está resolvida. A gente teve um aumento maior do PIB nominal, tanto porque o PIB real está crescendo mais quanto a inflação. Então esses dois elementos ajudam a reduzir a dívida PIB. A questão do teto dos gastos foi fundamental para segurar os gastos do setor público e com isso manter esse cenário positivo. Então a gente vê como que é importante esse controle dos gastos para manter a saúde financeira da economia brasileira boa, ou melhorar, porque não está boa, e com isso atrair investimentos e gerar um crescimento da economia brasileira. Mas não é sustentável. O que a gente precisa de reformas que mantenham essas contas em ordem de forma mais sustentável. Tem a questão da vacinação, que tem sido muito importante também nesse processo de retomada da economia brasileira e das expectativas, que teve uma grande mudança quando nós tivemos um novo ministro da Saúde com ênfase nas vacinas, e principalmente em vacinas já bem estabelecidas, de instituições bem confiáveis, e tudo isso tem sido muito importante, mas para 2022 a gente ainda precisa ver essa questão inflacionária, a questão dos gastos num ano eleitoral, e tudo isso ainda pode prejudicar a retomada da economia brasileira, e salientando que a gente precisa de reformas que controlem os gastos e mantenham uma economia mais saudável para atrair investimento. O professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, as balas de borracha usadas para conter protestos violentos são classificadas como armamento não letal, mas se atingem os olhos, podem produzir lesões irreversíveis. Te pergunto, há perigo de dano ocular com o uso de munição não letal em protestos? Conhecidas desde o século XIX, popularizadas na Ásia como forma de contenção de protestos e multidões enfurecidas de forma não letal, as balas de borracha têm sido utilizadas pela segurança pública. O que temos observado no noticiário recente é que, tanto para as pessoas envolvidas com protestos, como para os agentes de segurança que procuram manter a ordem e a segurança pública, bem como por essas situações ocorrerem geralmente em grandes centros, onde há acúmulo de pessoas em outras atividades e por serem fartamente documentadas pela imprensa, pessoas não envolvidas nesse protesto, como transeuntes, população geral e mesmo os profissionais da imprensa, muitas vezes são atingidos por esses projéteis. O risco, quando atingido o olho, como recentemente documentado na imprensa, é de cegueira. Em mais de 50% dos casos, fraturas ósseas, sangramento dentro do olho e lesões que, ainda que não levem a cegueira permanente, podem produzir dano com rebaixamento de visão, necessidade de cuidados, até cirurgia, com alguma limitação quanto à sua reversibilidade. Assim, conhecidas como não letais, as balas de borracha podem produzir danos oculares irreversíveis, inclusive a cegueira. Há necessidade de revisão dos protocolos de segurança quanto a esse procedimento? Dessa forma, é reconhecido que a revisão dos protocolos, tanto pelas forças de segurança, uma vez que disparado um projétil, ele atinge uma alta velocidade, uma trajetória linear e muitas vezes acaba não tendo como anteparo indivíduos que estão precisando ser contidos, mas os olhos de um observador anônimo, como as chamadas balas perdidas no Brasil, podem produzir um dano ocular permanente. Por outro lado, pessoas que caminham ou se deparam com essas situações, ou mesmo pessoas que vão em busca de reivindicar determinadas posições, quaisquer que sejam, a utilização de óculos de proteção pode ser uma medida de saúde, uma medida de segurança eficiente, uma vez que o dano ocular produzido por balas de borracha pode ser irreparável. Assim, as balas de borracha são reconhecidamente uma maneira de contenção de protestos de forma eficiente, mas a lesão ocular, uma vez produzida, pode fazer danos que serão levados para a vida toda. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Bom dia, professor Renato Janine Ribeiro. Professor, a revelação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de ser gay, ser homossexual, pegou a muitos de surpresa. O que representa esse depoimento, essa revelação dele, professor? Foi uma certa surpresa, pelo menos para quem não é do Rio Grande do Sul, a declaração do governador gaúcho, Eduardo Leite, de que ele é gay e se sente feliz com isso e não quer esconder isso. Talvez isso tenha, essa decisão dele de tornar pública a sua orientação sexual, esteja ligada à vontade de que isso não seja usado contra ele na campanha, é uma ideia inteligente. Toda vez que há um assunto perigoso, delicado a ser colocado contra alguém, com razão, sem, no caso, sem nenhuma razão, mas toda vez que é um assunto delicado a ser colocado contra alguém, a melhor política é você se antecipar e dizer e mostrar justamente que, longe de ser uma coisa ruim, é uma coisa boa. Meus parabéns ao governador, até porque, segundo o relatório Kinsey, que tem 50, 60 anos, 10% da população mundial seria homossexual. É um dado muito duvidoso até, porque esse número pode aumentar ou diminuir conforme a época, a sociedade, a liberdade que as pessoas tenham para assumirem sua orientação sexual ou
as repressões que sofram a tal ponto de talvez nem terem percepção de que isso é uma orientação sexual e acharem que é uma coisa do demônio, que já aconteceu em algumas épocas. Mas, enfim, imaginemos que sejam 10% de homossexuais. Eu já vi dados com percentuais maiores em capitais brasileiras, mas se forem 10%, nós deveríamos ter provavelmente 51 deputados homossexuais, pelo menos na Câmara Federal, e temos apenas um, assumidamente, que era o Jean Willis, e diante da renúncia dele se tornou Davi Miranda, ambos do pessoal do Rio de Janeiro e ambos homossexuais. O mesmo vale para o Senado, ou melhor, talvez seja a primeira vez que nós temos um senador assumidamente homossexual, que é Fábio Contarato, que tem exercido o mandato muito bem pelo Espírito Santo, assim como Davi Miranda também tem exercido muito bem o mandato. Então, o que espanta não é que um governador, um deputado e um senador se declarem homossexuais, é que tenhamos apenas um de cada. Deveríamos ter mais, deveria ser algo absolutamente normal. Nós deveríamos estar acostumados à ideia de que existem pessoas na política como na sociedade que são homossexuais. E a que o senhor atribui isso, professor? Eu penso que a representação é sempre uma espécie de deformação da realidade. Assim como, por exemplo, no Congresso, você tem muito advogado, sempre historicamente teve muito advogado, tem mais empresário do que trabalhador, então existe uma certa tradução que é uma traição da realidade. A representação não é um espelho, não é exatamente como as pessoas são. Então é possível que os homossexuais sejam efetivamente subrepresentados por várias razões, talvez até tenham medo de ser usado na campanha contra eles. Também é possível, aliás, é muito provável que uma parte dos parlamentares ou dos políticos seja homossexual, mas não o diga, daí a importância de termos o senador Contarato, o deputado Davi Miranda e agora o governador Eduardo Leite assumindo sua orientação sexual. Mas é possível que outros omitam isso, e seria bom que isso viesse a público. Evidentemente, essa é uma questão íntima, pessoal, e a rigor, a rigor não, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem o direito de se opor a isso, de opinar, de destratar alguém por causa da sua orientação sexual, que deve ser absolutamente respeitada, beijo em público, tudo que um casal hétero faz, um casal homossexual tem o direito de fazer. Agora, se é um medo, então terá sido importante termos esses 3 políticos, hoje assumidamente homossexuais, e eu espero que o mesmo valha para outros grupos subrepresentados. Eu ficarei muito feliz no dia que tivermos metade da Câmara de mulheres, metade da Câmara de não brancos, e as proporções forem as mesmas da população como um todo. Este foi o professor Renato Janine Ribeiro, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, qual a reflexão, sempre muito especial, que o senhor traz para os ouvintes da Rádio USP? Leila e ouvintes da Rádio USP, nas 2 últimas colunas comentávamos sobre as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Esse continua sendo um pouco o nosso contexto, mas porque assim, é interessante que é um marco, é uma convergência, né? Aquele momento, aquela reunião, enfim, a congregação de artistas, pensadores, né? Que não só produziam arte, mas pensavam na institucionalidade da arte, né? Começavam a se preocupar como que São Paulo, uma capital de estado, mas que começava a rivalizar, né, com o Rio de Janeiro, que era a capital da República, né? Mais tarde, então, na década de 60, ela é transferida para Brasília, mas ali também havia esse espírito de começar a pensar como que a cultura poderia ser institucionalizada numa cidade em crescimento,
avançado, né? Numa verticalização, numa modernização, numa cidade que não só mais representava a economia do café, né? Mas também da industrialização. Então, São Paulo começa a ser uma pungência em vários sentidos, né? E nesse panorama, a Semana de Arte 22 também é um marco, porque ali temos Mário de Andrade, que começou a pensar políticas culturais e gestão cultural. Qual é o grande papel de Mário de Andrade na cultura de São Paulo? Esse pensamento estruturante, em particular de Mário de Andrade, vai ser fundamental para que São Paulo de fato se torne uma capital da cultura. E a gente sabe muito bem que, mantendo o nosso paulistocentrismo domado aqui, né, que São Paulo foi se transformando nessa potência cultural, né? Não só no Brasil, mas também, eu diria, na América do Sul, né? Mas isso tem a ver com esse pensamento mesmo de como a cultura não só é produzida, mas como ela deve ser tratada, exposta, sistematizada, estudada, né? E não é à toa que se em 1935 nós temos o surgimento do Departamento de Cultura, que depois vira a Secretaria da Cultura do município, né? Nesse mesmo momento também surge a USP, né? E São Paulo, de fato, vai se organizando para ser uma grande capital, né? Desse Brasil em crescimento, desse Brasil que se transforma, né? No século XX e que se transforma, sim, num país de base modernista. Interessante notar que o modernismo do Brasil, ou esse caráter modernista dessa jovem nação, ele se faz pela chave da coletividade. Seja a coletividade aqui da Semana de Arte Moderna de 22, seja da coletividade no Rio de Janeiro, como capital da República, principalmente com agentes, artistas, né, arquitetos, urbanistas, que vão pensar o espaço, né? Então, Mário de Andrade talvez seja essa ponte entre esses dois contextos muito diferentes, né? Que seriam então São Paulo e Rio de Janeiro, mas que consegue levar essas ideias discutidas, anunciadas, expostas, compartilhadas na Semana de Arte de 22 a esse outro momento bastante importante, né, dessa modernização da cidade do Rio de Janeiro e, em particular, de uma arquitetura extremamente original que surge nesse lugar. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.